Convido você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 38. O tema da mensagem de hoje, a gente já vai estar projetando aí, é uma razão para viver. Louvado seja Deus. Uma razão para viver. Eu creio que todos nós não estamos aqui por acaso. Parece clichê, né, falar isso, mas nós não fomos colocados aqui neste mundo por acaso. Não foi uma gravidez indesejada. Deus te colocou aqui com um propósito. Enquanto você não descobre o seu propósito, muitas das vezes você fica penando. A sua vida é pesada, a sua vida é triste. Então, eu quero que em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor venha te revelar qual é a razão de você viver. Amém? Quem achou, diz amém. Glória a Deus. Está aqui o versículo, quem quiser ler, diz o seguinte: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos. Querido Deus, essa é a tua palavra, e eu peço, Senhor, que o Senhor não venha falar somente aos ouvidos dos irmãos que aqui está, daqueles que estão nas suas casas, mas que o Senhor venha falar à mente e ao coração. Pai, eu acredito piamente, Senhor Deus, não somente no meu acreditar, mas de acordo com o que está na tua palavra, que o Senhor tem um motivo, uma razão por nos ter colocado aqui nessa terra, e só o Senhor, Pai, é quem pode nos revelar este motivo. Eu não tenho esse poder de revelar a cada irmão, mas o Senhor tem, Pai, e é por isso que eu clamo a Ti nessa noite, pedindo que o Senhor ilumine a cada um de nós, e que a Tua palavra, Senhor Deus, venha como uma flecha, Senhor Deus, acertar o alvo, venha, Senhor Deus, produzir o efeito, Senhor, em cada coração. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, amém? Quero compartilhar com você um pensamento de Dale Galloway. Ele vai dizer o seguinte: o segredo da vida de um homem não é apenas viver, mas ter algo para viver. Jesus Cristo não apenas entrega ao homem algo, mas fornece-lhe um motivo pelo qual vale a pena viver. Ele nos oferece uma causa que exige o melhor de nós. Um compromisso com Jesus Cristo e sua causa posiciona a vida com toda a simplicidade como algo muito além do extraordinário. Quero repetir só esse trecho que ele vai dizer aqui, que Jesus Cristo não apenas entrega ao homem algo, mas fornece-lhe um motivo pelo qual vale a pena viver. Eu já disse isso várias vezes, mas cabe repetir de novo. Falei isso para minha esposa logo que conheci ela. Eu sempre disse que, eu sempre acreditei, eu pensava o seguinte: depois que eu conheci a Cristo, eu pensei assim: se o Senhor me colocou aqui neste mundo só para nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, envelhecer e morrer, se o Senhor me colocou só para cumprir com esse ciclo, eu falava isso, que eu ia ser uma pessoa mais infeliz deste mundo, porque eu sempre acreditei que o Senhor, Ele tem um propósito para cada um de nós, e mesmo eu sendo neófito na fé, sendo novo na fé, eu pedia: Senhor, mostra qual é a Tua vontade que o Senhor tem para a minha vida. Eu lembro quando nos primeiros anos da minha conversão, que eu acordava de madrugada para orar, eu me ajoelhava e chorava aos pés do Senhor: Senhor, cumpra em mim a Tua vontade, nem que eu tenha que morrer para cumprir a Tua vontade, mas que seja feita conforme o Teu querer, porque eu acredito, Senhor, piamente que o Senhor me colocou aqui, e o Senhor colocou cada um de nós com um propósito, que cabe a nós a construirmos, a realizarmos. E eu sempre desejei ardentemente, de todo o meu coração, que o Senhor cumprisse isso na minha vida.
Tem pessoas que são infelizes porque acham que falta algo para ela. Ela acha que, ainda, se eu for casado, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver filhos, eu serei mais feliz. Se eu tiver aquela casa própria, eu serei feliz. Se eu tiver aquele carro do ano, eu serei feliz. Mas tem muitas pessoas que têm tudo isso que eu citei, e elas são infelizes. Quando uma pessoa conhece a Cristo verdadeiramente, a sua visão de mundo, ela é transformada. Coisas assim que nem filósofos não conseguem explicar. Isso porque o que Deus revela para nós é algo sobrenatural, algo que a mente do homem não consegue assimilar, algo que a ciência não consegue calcular. Por isso que as coisas de Deus são espirituais e só se discernem espiritualmente. E Deus, Ele revela algo muito maior do que a nossa natureza humana possa buscar e tentar alcançar, realizar como um sucesso aqui na terra. Deus, Ele vai revelando algo muito maior e algo muito mais maravilhoso do que a gente pode imaginar. E o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele revela para nós, como nós lemos no versículo, que o propósito não só de Jesus, mas nosso também, é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, quando eu falo isso é muito amplo, sim ou não? É algo muito amplo. O propósito da sua vida é fazer a vontade do Pai, mas Deus, Ele revela qual é a vontade do Pai individualmente. Estão me entendendo? Não olha para eles não, olha para mim. Deus revela a vontade do Pai para mim e para você. Ele te colocou aqui com um propósito, Ele quer que você cumpra com esse propósito, e é isso que nós temos que buscar. Para que a gente possa entender qual que é a vontade do Pai, a gente vai ter que ter alguns passos aqui, que é, primeiro, nós temos que ter uma comunhão sincera com Deus. Para que você conheça qual é a vontade do Pai para você, você tem que ter uma comunhão sincera, é sem fingimento, é sem máscara, é sem, sabe, não é só ir na igreja, é ter um relacionamento com Ele, é de conversar diariamente com Ele. Segundo, nós temos que ter uma vida de santidade. Irmãos, uma vida de santidade é uma vida separada para Deus. Uma vida de santidade é quando você não quer ter uma vida que não quer aceitar um pecado na sua vida. Você não comete um pecado proposital. Uma vida de santidade. Se você não tiver uma vida de santidade, Deus não vai entregar algo para você, não vai falar para você fazer algo para Ele, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Isso é básico. Terceiro ponto é estar disponível. Estar disponível, que eu falo, é se colocar à disposição. Porque tem muita gente, escuta o que eu estou falando, isso é muito sério. Tem muita gente que tem uma vida, uma comunhão sincera com Deus. Tem muita gente que tem uma vida de santidade. Tem gente que não falta no culto, é fiel nos dízimos, nas ofertas, é ótimo. Mas não se coloca à disposição para que o Senhor possa usar. Quando Deus faz alguns convites, a pessoa fala assim: não, agora não, espera mais um pouco. Eu não estou preparado ainda. Não, essa visão não é, isso aí não é de Deus, isso não é para mim. E muitas das vezes a gente está falando não para o Senhor. Então isso aqui é necessário, se colocar à disposição para cumprir a vontade de Deus. E em quarto lugar, não por último, nem digo assim, não é menos importante, isso é super importante, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Somente quando nós somos cheios do Espírito Santo, a palavra vai dizer que o Espírito Santo é aquele que conhece a mente do Senhor. E quando ele conhece a mente do Senhor, ele vem até nós e revela qual é a vontade de Deus. Se eu não tenho um Espírito Santo, eu não consigo fazer nada acontecer, porque a palavra de Deus diz, Jesus diz que sem mim nada podeis fazer, amém? O Espírito Santo nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo habitando em mim, e Ele guiando aquilo que eu falo, guiando aquilo que eu penso, guiando as minhas pernas para onde Ele quer que eu vá, amém, irmãos?
Ser cheio do Espírito Santo, nós podemos ver que é um pré-requisito para cumprir com a vontade de Deus em nossas vidas. Veja comigo aqui em Atos capítulo 6, que diz o seguinte: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Eu não vou falar que foi o primeiro ponto que eles colocaram aqui, porque o primeiro ponto foi o ter boa reputação. Boa reputação é ter bom testemunho. Em outras palavras, você ser uma pessoa de caráter. Ele fala o seguinte: o que estava acontecendo naquela época? Tinha 2 grupos de crentes. Aqueles crentes que se converteram do judaísmo, né, aqueles hebreus que se converteram ao cristianismo, que eram judeus que se converteram ao cristianismo, e tinha os helenistas, aqueles que eram de fala hebraica, de fala grega, eles falavam grego, eles tinham a cultura grega e se converteram ao cristianismo. Na distribuição das cestas que eles distribuíam para ajudar as pessoas, eles estavam priorizando os judeus, porque a maioria que fazia parte da igreja de Cristo eram ex-judeus que se converteram ao cristianismo. Então eles priorizavam a classe judaica e estavam esquecendo os outros, se sobrar a gente dá para aqueles que são os gregos. Estão me entendendo? E aí eles levaram esse problema para os apóstolos. E os apóstolos, eles falaram o seguinte: olha, nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, ou deixar de dedicar-se ao estudo e à pregação, ao ensinamento da palavra de Deus, para fazer distribuição de cestas. Deus nos chamou para algo muito mais importante. Então, o que eles falaram? Faz o seguinte: separa alguns homens que tenha boa reputação, que tenha caráter, pessoas que dão bom testemunho. Pessoas que dão bom testemunho são pessoas que não precisam te bloquear no Facebook ou no Instagram para que você não possa, que o pastor não possa ver suas publicações. Bom testemunho é aqueles que, você não tem preocupação nenhuma de alguém chegar na sua porta, bater lá e te visitar. Você não tem preocupação nenhuma, você é o mesmo na igreja, na sua casa, no trabalho. Você é o mesmo. É boa reputação. As pessoas olham para você e sabem, mas só boa reputação não é o suficiente. Porque tem muita gente que tem boa reputação e não é crente. Tem gente que nem é crente, mas tem melhor reputação do que muitos crentes. É triste dizer isso, mas é a verdade. Mas agora o que eu quero me centrar agora é o que ele vai falar aqui, que é necessário ser cheios do Espírito Santo. Lá em Romanos 8:9 a gente vai ver que todos aqueles que se convertem recebem o Espírito de Cristo, mas não significa que você é cheio do Espírito Santo. Então, quando você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo em você. Mas quando você se consagra a Deus, quando você busca o Senhor com aquela, com toda a sua dedicação, quando você deseja conhecer a Deus realmente, o Senhor ele vai compartilhando cada vez mais o teu espírito, ao ponto que Ele te enche com o Espírito Santo de Deus. E a gente vai ver aqui que para receber esse Espírito Santo de Deus, isso não está vinculado a um lugar. Para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, não é só lá em Jerusalém. A gente vai ver que Cornélio recebeu lá em Cesareia. A gente vai ver que não é na igreja. Para você ser cheio do Espírito Santo, basta você desejar, buscar, e o Senhor se revelará a cada um de nós, derramando uma porção do teu Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo aí diz amém. Glórias a Deus. Para você ser cheio do Espírito Santo, você não precisa ser pastor, você não precisa ser um missionário, você não precisa estudar teologia. Então tira todas essas, esse pragmatismo, todas essas coisas que a gente vai inventando, não. Qualquer um de nós podemos ser cheios do Espírito Santo, quando buscamos a Deus com toda a nossa dedicação, seriedade, com todo zelo.
Aí o Senhor, Ele vê que o quanto você está buscando, Ele fala assim: então eu quero derramar sobre esse, o Espírito Santo de Deus. Isso é a promessa de Deus. Veja aqui em Atos capítulo 2, versículo 16 e 18, ele diz o seguinte: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Amém? O Senhor deu uma promessa, e é o Senhor quem deseja nos encher com o teu Espírito Santo. Isso é viver uma vida abundante. Isso é viver na plenitude de Deus, que é algo maravilhoso, é o extraordinário que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. E desses diáconos que eu li lá, que eles pediram para separar, eles vão destacar Estevão. Veja aqui no versículo 5, que ele vai dizer o seguinte: o parecer, qual que é esse parecer? É quando os apóstolos falam: separa para mim homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Olha o que eles vão falar: o parecer agradou a todos, então elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filípio, Prócopo, Nicanor, Timão, Pumba, Pumba não, estou confundindo com o Rei Leão, Timão e Pumba, não, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Olha só que interessante que o destaque que eles dão desses 7 homens é para quem? Estevão. Eles vão falar, então elegeram Estevão, homem cheio do Espírito, de fé e do Espírito Santo. No versículo 8 vai dizer o seguinte: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Notem que Estevão não era pastor, Estevão não era um dos apóstolos, Estevão não tinha um púlpito para pregar. Resumindo, Estevão era um homem comum, como eu e você, mas ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O que faz Estevão se destacar dos demais é que ele era cheio do Espírito Santo. O que eles eram? Eles eram homens como eu e você, que Deus dá oportunidade para servir no ministério, seja no ministério de louvor, tocando ou cantando, seja na recepção ali, abrindo a porta, recebendo os irmãos com amor e com alegria, seja aqui na mídia, né, compartilhando, transmitindo, projetando, seja com as crianças, seja com os casais, seja na decoração, são várias áreas. A gente sempre está fazendo convite: olha, vem servir, tem esse ministério, tem esse, tem o outro. Deus, Ele está proporcionando isso, e Deus proporcionou a esses 7 também a oportunidade de servir, distribuindo, ministério de compaixão, distribuindo alimento para os necessitados. Mas o que faz esse irmão se destacar? É ser cheio do Espírito Santo. Olha quais são os frutos quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. No versículo 7, a gente não vai ler o versículo, você pode ler depois na sua casa, mas alguns pontos só. A palavra vai dizer que a palavra de Deus, ela é pregada, a igreja cresce extraordinariamente, o evangelho alcançou as classes de alta sociedade. Normalmente a igreja, ela primeiro alcança, né, a classe média, classe média baixa. Classe alta é mais difícil. Ele falou assim que o poder de Deus era tão grande. Estevão e os demais estavam cheios do Espírito Santo. Todas as classes, inclusive dos sacerdotes, estavam sendo alcançados. E até a assistência divina estava ali o tempo todo.
Deus provisionava o que necessitava, aquilo que precisava era milagre, Deus fazia. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava agindo no meio do povo. Deus, Ele coloca o Espírito Santo à nossa disposição, e Ele não quer, e eu lembro que quando foi para vir para Macapá, a minha oração e da minha esposa era: Senhor, nós não desejamos ir lá abrir mais uma igreja. Nós queremos, ó Pai, que esta igreja cumpra com o papel de acordo com as Escrituras. E nós não conseguimos fazer isso só com a nossa vontade, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos do Teu agir. Eu não estou de maneira alguma aqui querendo falar que a igreja Nazareno Macapá é melhor do que as outras, não, pelo amor de Deus. Mas há esse desejo ardente no nosso coração, de que esta igreja cumpra com o propósito na qual o Senhor colocou ela para existir aqui em Macapá. Nós queremos, e a nossa oração é para que todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para que Cristo venha a ser refletido no seu viver, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na sua vizinhança, no meio da tua parentela, que as pessoas ao olharem para você vejam Cristo refletindo em nome de Jesus, que aonde você for, a palavra venha a ser pregada. Quando a palavra diz lá que aqueles que serão cheios do Espírito Santo profetizarão, profetizar nada mais é do que você falar a palavra de Deus. Na época do Antigo Testamento, os profetas, eles não tinham as Escrituras, então Deus revelava e eles profetizavam, falavam o que estava ali. Então, meu irmão e minha irmã, você é profeta de Deus quando você abre a sua boca e você fala da palavra de Deus para outras pessoas, amém? O crescimento da igreja não depende do pastor, mas de cada um de nós fazendo a nossa parte, sendo crente verdadeiramente, amém? Mas isso não quer dizer que se eu cheio do Espírito Santo, ter uma vida plena, ter uma vida abundante, como o pastor falou, não significa que nós não teremos problema, porque problemas fazem parte da vida, seja você cristão ou não. Veja na vida de Estevão, no versículo 11, vai mostrar que levantaram falsas acusações contra Estevão, prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio, e Estevão chegou a ser apedrejado até a morte. Isso vai mostrar no versículo 60. E eu quero compartilhar um versículo com você, que diz em Romanos 8,17, que ele vai dizer o seguinte: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se você vai e busca a teologia da prosperidade, a teologia coaching, eles vão dar uma ênfase no quê? Nessa primeira parte. Somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo, aleluia, glória a Deus, e vira piruleta, gira no manto e sai no reteté de Jesus, porque nós somos herdeiros. Mas nós não podemos pegar um versículo ou parte de uma promessa, nós temos que ver tudo que a palavra diz. E a palavra diz que se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí tem uma condição. Qual é a condição lá? Se com Ele sofremos, se eu estou disposto a sofrer com Ele, se eu estou disposto a morrer por Ele, porque a palavra diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra vai dizer que se você, aqueles que procuram ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aqueles que perderem por amor a Cristo, salva-la-á. Amém, irmãos? Se de fato nós estivermos dispostos a sofrermos por Cristo, sabe, dispostos a abrir mão do nosso conforto, coisas na igreja que precisa ser feito, não é para a igreja, é para o reino de Deus, são vários ministérios. Se nós não abrirmos mão daquilo que, sabe, se nós não estivermos dispostos a abrir mão, não estou falando só de, eu citei 2 ofertas, mas não estou falando de dinheiro, estou falando de servir a Deus, é tirar um tempo do seu lazer, é tirar um tempo, sabe, daquilo que é prazeroso para você servir a Deus. Nestes
Nessa sexta-feira a gente já vai começar o treinamento com a liderança dos grupos de comunhão, que Deus nos concedeu essa visão para melhorar o nosso discipulado, e nós vamos trabalhar com grupo de comunhão, como se fosse célula. Irmão, para você fazer parte de uma célula, de um grupo de comunhão, isso vai exigir de você dedicação, vai exigir de você um tempo a mais com o Senhor, vai exigir de você tirar a sua vergonha, ir lá e convidar uma pessoa para ir na casa, senão nada vai acontecer. Deus quer fazer, mas os instrumentos pelo qual Deus opera, é eu e você, amém? Se nós participarmos do sofrimento de Cristo, com Ele também nós seremos glorificados. Lembre-se que não consiste em saber se morreremos um dia, mas como nós morreremos. Lembre-se que todos nós um dia nós iremos partir. Não adianta nada a gente viver muitos anos nessa terra, não adianta nada a gente conseguir a nossa casa própria, nosso carro do ano, de ver os nossos filhos formados, se nós não cumprimos com o chamado e o propósito de Deus para as nossas vidas. Quem está entendendo aqui diz amém, pelo amor de Deus. Quando você se entrega ao Senhor, nós falamos dos frutos. Vocês viram lá as coisas que Deus operou através da vida de Estevão, mas existem frutos que são inesperados, existem frutos que a gente nem sabe que poderia acontecer. Quando Estevão estava servindo a Deus e começou a se destacar, por causa da palavra de Deus, a perseguição vem, isso, a palavra de Deus diz que todos aqueles que servirem a Deus, todos serão perseguidos. A palavra de Deus diz que ele foi preso, levado ao sinédrio, e uma pessoa consentiu na morte dele. Quem é essa pessoa? Quem? Paulo. Naquela época era conhecido mais como Saulo. A Bíblia diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Saulo era um perseguidor da igreja. Ele era um que pediu voto, autorização para prender, tirar os cristãos da sua casa, para que fossem presos, para que fossem até condenados à morte, porque aquilo era uma seita, que aquilo era proibido. Mas Saulo, ele compartilhou com os seus próprios olhos, e viu aquele homem, mesmo sendo apedrejado, fazer uma oração, e uma parte da oração de Estevão, quando estava sendo apedrejado, foi idêntica à oração de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele disse: Senhor, perdoe os pecados, e não leve eles à condenação pelo que eles estão fazendo. Eu fico imaginando Saulo, um homem com o coração endurecido, enfurecido, olhando para um homem que estava ali recebendo pedrada na cabeça, em partes do seu corpo. Imagina ali o sangue escorrendo, jorrando, e mesmo assim orando para que o Pai perdoasse o pecado daqueles. A Bíblia não diz, mas eu acredito que isso tocou no coração de Paulo. Paulo não se converteu naquele instante, mas ele continuou a perseguir até que um dia, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus Cristo aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dali, Saulo se converte ao Senhor, e este homem que um dia consentia na morte de Estevão, ele se torna o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior escritor. Metade do Novo Testamento, mais da metade do Novo Testamento foi escrito pelas canetas de Paulo. Foi o maior evangelista de todos os tempos, se a gente colocar as limitações daquela época. Saulo se entregou e viu a obra do Senhor acontecendo. Quando eu falo de frutos inesperados, quer dizer que às vezes Deus, Ele te chama
E às vezes a gente pensa assim, eu quero ser grandemente usado por Deus. Sim ou não? Quem quer ser grandemente usado por Deus? Levante sua mão. Amém? Às vezes a gente pensa que ser grandemente usado por Deus é se tornar um pastor, um evangelista, fazer e ver aquela multidão se rendendo a Cristo. A gente pensa que é isso. Mas ser grandemente usado por Deus é simplesmente cumprir com o propósito do Senhor. E às vezes o propósito do Senhor para a sua vida, às vezes não é ganhar uma grande multidão, às vezes é para ganhar uma só. E eu lembro de um casal missionário, David e Sylvia Flood. Eles eram da Suécia, e um dia eles se colocaram à disposição de servir ao Senhor, numa nação chamada Congo Belga. E eles e mais um casal, os Ericksons, eles foram até o Congo Belga para servir a Deus. Chegando lá, depois de orarem e buscar a direção de Deus, eles quiseram entrar numa aldeia chamada Dólera, e o chefe daquela aldeia, com medo de desagradar os deuses, né, porque eles serviam vários deuses, falou assim, então não vamos deixar vocês entrar na nossa aldeia. E aí então eles decidiram morar no morro, bem próximo daquela aldeia, e os 4 moraram lá, os 2 casais. Eles não conseguiam entrar naquela aldeia. O chefe só autorizou que um menino vendesse pão para eles uma vez ao dia. Sylvia Flood, ela sempre que o menino ia entregar, ela falava de Cristo para ele. E ela começou todo dia a ensinar Cristo, até que ela conduziu aquele menino para Cristo. Passado algum tempo, eles não conseguiram nada mais do que isso. E o que eles contraíram, na verdade, foi malária. Começou a ficar difícil. O casal que estavam junto com eles, os Ericksons, foram embora, desistiram. E ficou só esse casal. Para ajudar, Sylvia Flood engravida. Mas ela estava tão debilitada devido à malária e à falta de tratamento. No dia do parto, o chefe da aldeia autoriza uma parteira para fazer o parto. A criança nasce, mas infelizmente Sylvia Flood não aguentou e ela veio a falecer, com 27 anos de idade. Eles deixaram os países deles, eles se entregaram na mão do Senhor, e ali, na porta ali da onde eles achavam que fariam grandes coisas ao Senhor, eles nem conseguiram entrar, e ela ainda faleceu. David fica decepcionado, ele pega o bebê recém-nascido, vai para os Estados Unidos, entrega aquela criança para um casal de missionários e fala, eu não tenho condições mais, não tenho condição de criar essa criança, Deus destruiu a minha vida, e ele se afastou dos caminhos do Senhor. Aquela criança que foi adotada, ela cresce, ela chama Egg Flood, e ela cresce, se casa com um homem, uma bênção que se conheceu num seminário. Eles têm um ministério abençoado, começa a servir a Deus, até que um dia ela recebe na caixa de correio dela uma revista cristã sueca. E ela, ao folhear, ela não sabia aquela língua, ela folhear, ela viu a foto de como fala? Onde se enterra uma pessoa, um túmulo que estava escrito Sylvia Flood, e ela lembra que esse era o nome da mãe dela. Ela sai desesperadamente até uma faculdade, onde tem uma pessoa que falava aquela língua, e pede para traduzir, e ao traduzir, conta-se ali, que Sylvia Flood, ela evangelizou uma criança, e esta criança, quando cresceu, ela convenceu o líder da aldeia a abrir uma escola, e ele começa a dar aula e falar de Cristo para aquelas crianças, e das crianças fala para os pais. Na revista constava que através desse menino, 600 pessoas se converteram a Cristo. Sylvia Flood, ela estava já, a Egg, né, a filha, estava emocionada com tudo aquilo, muito alegre com tudo aquilo.
E certo dia ela vai para uma conferência, e nessa conferência, o ministrante ali era um superintendente, e ele estava trazendo ali o que Deus estava fazendo numa nação chamada Zaire, que era antigo Congo belga. E este homem foi responsável assim, através dele, né, tinha mais de 110 mil convertidos ao cristianismo. Quando acaba aquela conferência, a Eg vai até aquele homem e fala com ele: você já conheceu, já ouviu falar de Sylvia Food? Ele fala: claro que já, foi ela que me evangelizou, eu era uma criança que levava o pão para ela. Esse jovem, essa criança que ela evangelizou, não só ganhou aqueles 600 pessoas que estavam na revista, mas foi grandemente usado por Deus para ganhar mais de milhares de pessoas para Cristo. E às vezes a gente olha para a vida de Sylvia Food e fala: o que ela fez? Não fez nada. Ela foi missionária, ela foi ganhou o quê? Uma criança para Cristo. Acho que isso é pouco, mas essa criança ganhou milhares de pessoas para o Senhor. Entenda, irmãos, que Deus tem uma razão para você viver, e às vezes Deus não está te chamando para ser um pastor, que ganha milhares de pessoas, ser um missionário, uma pessoa de destaque, mas Deus quer te usar aonde for, seja no seu trabalho, na sua família. Talvez através de você vai ganhar uma pessoa que vai ganhar milhares para Cristo, mas isso só vai acontecer se você estiver disponível ao Senhor, se você estiver disposto a morrer pelo Senhor, se você estiver disposto a falar: Senhor, eu abro mão da minha vida, do meu bem-estar, do meu luxo, para te servir e fazer a tua obra. Deus está querendo falar para mim e para você, que não é por acaso que você está aqui, você tem uma razão para viver, e a razão pelo qual o Senhor te colocou aqui, não é coisas daqui, não é para você conquistar um castelo, um reino aqui. Deus não te colocou aqui para você ser rico aqui, para você fazer sucesso aqui, para você fazer fama aqui nessa terra. Deus te chamou para a eternidade. A palavra vai dizer que em verdade eu lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Esse morrer é morrer para o meu eu, é morrer para os meus sonhos, para as minhas vontades. Se você não morrer, você vai ficar só. Mas se esse grão cair na terra e morrer, ele vai produzir muitos frutos. E ainda em Salmo vai falar que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Amém, irmãos? Quando Eg, ela ficou sabendo disso, ela foi até a Suécia, atrás do pai dela, e ela fala para o pai dela de tudo aquilo que tinha acontecido. O pai dela já estava até no vício da bebida, mas quando ele ouve tudo aquilo que Deus tinha feito através do trabalho dele e da esposa dele, ele vê que nada foi à toa. E servir a Deus, irmãos, não é em vão, por mais bobo que seja, por mais simples que seja. Você acha que você não pode fazer diferença? É Deus quem faz através de você. Simplesmente coloque-se à disposição e você verá grandes coisas que o Senhor fará em nome de Jesus. Sylvia Food, ela foi atrás, Eg foi atrás, foi lá conhecer o Congo belga, a nação de Zaire, e quando chegou lá, ela foi aplaudida, porque todos sabiam que era filha de Sylvia Food. Parece coincidência, mas quando Estevão estava sendo apedrejado, a palavra sempre diz, em Apocalipse, por exemplo, você vai ver que quando fala de Jesus, ele está o quê? Ele está assentado à direita de Deus Pai. Mas neste momento,
quando Estevão estava sendo apedrejado. A palavra vai dizer em Atos 7,56, diz: então disse, Estevão viu isso quando ele estava sendo apedrejado, ele diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. É como se Jesus estava sentado ao seu trono, mas quando ele estava vendo aquele ato sacrificial de Estevão, é como que se Jesus se colocasse de pé, aprovando aquela atitude. É como se fosse, sabe, eu aceito o seu sacrifício. Você não está morrendo em vão, você não está perdendo em vão, você não está abrindo mão por algo em vão, você está fazendo isso para a obra de Deus. Eu quero concluir esta mensagem. Como vivemos é muito mais importante do que o tempo que a gente vive nessa terra. Às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa saúde, às vezes a gente fica tão preocupado com aquilo que a gente vai alcançar e conquistar nessa terra, às vezes a gente fica tão preocupado com quantos anos eu vou viver aqui nessa terra, mas Deus está preocupado em como você está vivendo. O que Ele quer de você é o seu coração, é a sua obediência, e Ele vai te usar de maneira grandiosa, porque Ele, que é soberano, que é conhecedor de todas as coisas, Ele é bom, e a vontade dEle para mim e para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Você só vai experimentar isso quando de fato se entregar totalmente a Deus. Enquanto você se entregar parcialmente a Deus, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Quando você se entrega parcialmente a Deus, você nunca vai ser cheio ou vai ter uma vida de santidade. Se coloque à disposição do Senhor. Eu convido você a se colocar de pé nesta hora.